tudo bem com vocês? Preparei aqui 2 slides super rapidinho para que a gente possa fazer a nossa lição aqui, tá? De um jeito bem explicadinho, tá bom? Então, ó, vamos lá. A nossa matéria, predicado, verbo nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Então, aqui as novidades que a gente já chegou a ver. Quando eu tenho predicado verbo nominal, quando eu tenho predicativo do sujeito e quando eu tenho predicativo do objeto, tá? E tudo isso aqui está interligado. Então, vamos fazer os exemplos aqui. Vamos recordar o predicado nominal. Ana parece uma rainha. Repare que esse verbo aqui, parece, é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando a Ana, que está no sujeito, a uma característica dela, que é uma rainha, né? Então, a Ana parece uma rainha. Uma rainha, a gente poderia dizer que a Ana se parece assim fisicamente, se parece assim psicologicamente, o jeito de andar, né? A beleza dela, a elegância, enfim. Esse verbo aqui, ele liga a Ana a uma característica. Esse verbo é de ligação, tá? Repara, o predicativo do sujeito, ó, são todos esses que eu grifei de amarelo nessas frases aqui. O predicativo do sujeito rainha é um substantivo. O núcleo é um substantivo, tá? Então, o predicativo do sujeito, por ser uma característica, nem sempre é um adjetivo. Ele pode aparecer um substantivo, ele pode aparecer um pronome, ele pode até aparecer um numeral, tá? Então, preste atenção aqui. No caso, o que vai nos mostrar se é uma característica? É o verbo, certo? Então, Ana parece uma rainha. Ótimo. Uma rainha é o predicativo do sujeito, porque uma vez que eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. E a rainha é o núcleo do predicativo do sujeito. Por isso que esse meu predicado é nominal. Bom, a Ana está no sujeito. E uma rainha, que é a característica da Ana, está no predicado. Quando eu tenho uma característica de um sujeito, porém essa característica está no predicado e não do lado do sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito, certo? Às vezes, o verbo de ligação vai aparecer e às vezes não vai aparecer. O que é que você tem que saber? Que esse termo aqui, o predicativo do sujeito, pertence sempre ao predicado. Por isso que a palavra predicativo se parece com predicado, porque o predicativo está dentro do predicado, tá? Então, indiferente, independente, agora é uma coisa nova na vida de vocês, independente do verbo de ligação aparecer ou não, o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, está no predicado, ou seja, longe do sujeito. Entre o sujeito e o seu predicativo existe um verbo. Esse verbo aqui, ele é de ligação, mas ele pode também não ser um verbo de ligação, ok? Bom, todos esses outros exemplos são a mesma coisa. Todos eles são apenas predicado nominal, cujo núcleo é o predicativo do sujeito. Nesse aqui, eu tenho o seguinte: Antônio anda triste. Veja bem, o verbo anda, você pode falar assim, o verbo anda é transitivo porque é um verbo de ação. Anda, exige movimento. Sim, só que esse andar, ele não está com a ideia de caminhar. Ele está com a ideia de mostrar que ultimamente, emocionalmente, o Antônio está triste.
certo? Ele está se sentindo triste. Então, esse verbo ele tem um outro significado. E esse significado na oração é um verbo de ligação, tá? E triste é o nosso predicativo do sujeito. Só que nós temos um complemento com a separação. Com a separação, não é predicativo do sujeito. Com a separação, é um adjunto adverbial, tá? Que é o motivo que ele anda triste. Então, é um advérbio, certo? Muito bem. Predicado verbal. Então, vamos lá. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo de ação. Então, aqui nós temos os verbos de ação que nós aprendemos a classificar, são os verbos transitivos e os verbos intransitivos, certo? Então, olha aqui. Ana fez a tarefa de casa. Fez é um verbo transitivo direto. A tarefa de casa é o objeto direto do que a Ana fez. Como eu não tenho uma preposição aqui, objeto direto. Muito bem. O núcleo do meu predicado verbal é o verbo fez. Aqui, o núcleo, por isso que é predicado verbal. O núcleo não é um nome, o núcleo é um verbo. Ele é o núcleo, certo? O verbo. Por quê? Porque ele é um verbo significativo. É um verbo fundamental na oração. O verbo de ligação pode ser tirado, que é a característica soma ao sujeito, sem fazer muita alteração. Agora, o verbo significativo, transitivo ou intransitivo, eu não posso tirar. Ana, a tarefa de casa, perde o sentido completamente, tá? Então, a gente precisa entender isso. O que a Ana fez? A tarefa de casa, objeto direto. Então, o meu predicado aqui ele é verbal porque o núcleo é um verbo, certo? Simples assim. E aí nós temos outros verbos, o fugiu que é intransitivo, a mesma coisa, predicado verbal. Temos o verbo gosta de pizza de mussarela, mussarela é com C cedilha, pessoal. De pizza é um objeto indireto. De mussarela é o tipo de pizza. Aqui eu tenho uma locução adjetiva. Então, eu tenho um adjunto adnominal, porque está ligado à pizza, ok? É a característica da pizza, tá? Muito bem. E aqui nós temos um verbo, que é esse verbo aqui, que é bitransitivo. Ele deu tudo aos pobres. Bom, o que é que ele deu? Tudo. A quem? Aos pobres. Então, eu tenho duplo objeto aqui. O direto, o tudo. E o indireto, aos pobres. Então, tem um VTDI, cujo núcleo é o verbo deu. Então, o meu predicado é verbal, tá? Então, isso aqui é revisão para vocês, que vocês já sabem fazer, certo? Então, agora vamos comigo aqui, pessoal. Compareceram todos atrasados à reunião. Então, primeira coisa que a gente faz é achar o verbo. Então, nosso verbo está aqui, compareceram, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Quem é que compareceram atrasados à reunião? Todos. Todos é o meu sujeito. Tá? Então, eu vou colocar o meu sujeito aqui de vermelhinho. Pronto. Todos é o meu sujeito, tá? Então, a gente poderia colocar esse todos aqui na frente para não atrapalhar a nossa vida, tudo bem? Mas o sujeito está aqui no meio. Então, todos compareceram atrasados à reunião. O que a gente tem que ver? Esse todos, na verdade, ele está aqui, mas ele é sujeito. O compareceram, que é um verbo, eu vou colocar aqui verbo, tá? Bom, compareceram. Compareceram
todos atrasados à reunião. Então, vamos lá. Se eu chegar para vocês e falar, gente, compareceram. Vocês vão falar o que para mim? Compareceram quem? Quem compareceu, né? O que é que compareceram? Quem compareceram? Então, é um verbo transitivo, certo? Verbo comparecer. Bom, se ele é um verbo transitivo, ele tem que ter um objeto, ou direto ou indireto. Cadê o objeto? Temos objeto aqui? Não temos objeto, né? Nós temos outra coisa. Aí você para pensar, fala, nossa, mas a reunião. Então, a reunião é lugar, certo? Se é lugar, é adjunto adverbial. Olha aqui, olha o meu pensamento, gente. Olha onde está o erro aqui, tá? Temos um erro aqui. Eu estou fazendo como se fosse o pensamento de alguns alunos. Adjunto adverbial. Muito bem. A reunião é um adjunto adverbial de lugar. Eu marco assim. Então, todos compareceram à reunião. Então, esse compareceram, será que é mesmo um verbo transitivo? Aí você pode falar, mas tem aqui o atrasados. Gente, vamos tirar esse todos daqui só para não atrapalhar vocês? Eu vou recortar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele na frente, tá? Por que fazer isso? Porque isso é uma técnica, gente. Quando você faz a análise sintática, você pode fazer isso no seu caderno no cantinho, e isso praticamente vai te ajudar a entender melhor, tá? Então vamos lá. Troquei de ordem, porque aqui o exercício me possibilitou isso, tá? Então vamos lá. Comparecer. Então aqui, ó, o todos é o meu sujeito simples. Compareceram é o meu verbo transitivo, tá? Será que é transitivo mesmo? Vamos pensar? Todos compareceram, atrasados à reunião. Vejam bem. Vou colocar aqui uma barra para mostrar o sujeito separado do predicado. Quem é que estavam atrasados? Todos. Olha a pergunta que eu fiz. Quem é que estavam atrasados? Todos. Opa, eu tô falando uma característica do sujeito que está no predicado. Se é uma característica do sujeito, ó, que está no predicado, isso aqui não pode ser objeto, de jeito nenhum. Então, esse verbo aqui jamais pode ser transitivo. Esse verbo aqui é intransitivo, tá? Ele não pede complemento. E o atrasados, gente, o atrasados é o predicativo, tá? Do sujeito. Deixa eu pôr a reunião bem mais para cá. Assim a gente tá, ó, certo? Fica mais fácil. Pronto. E ele é o núcleo, gente, tá? Ele é o núcleo. Então vamos pensar aqui comigo, ó. Eu tenho um verbo intransitivo, ele não era transitivo. A princípio a gente pensou que fosse. Depois, quando a gente analisou esse dado aqui, a gente viu que não podia ser, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é o meu predicado. Eu vou colocar entre parênteses, tá? É o meu predicado. Opa! É o meu predicado. Vou colocar aqui porque não dá para fazer, tá? Então, é predicado. Deixa eu fazer maiúsculo para ficar bonitinho. Predicado. Vamos ver agora. Eu tenho
dois núcleos, pessoal. Esse é o meu primeiro núcleo, que é o verbo, porque não esqueçam que é um verbo intransitivo. Ele é o núcleo. E o outro núcleo é o predicativo do sujeito, porque é um nome. Então, eu tenho um núcleo aqui, esse aqui é um núcleo, e esse é outro núcleo. Então, eu tenho um predicado, verbo, nominal. Ok? Por quê? Porque esse V é este núcleo e esse N é este núcleo. Certo? É assim que a gente faz, pessoal. Tá? É bem desse jeito. Então, vamos ver essa daqui? Então, olha, vamos olhar essa daqui. Clara considera Adriano inteligente. Ó, vamos, vocês viram como é importante a gente saber isso aqui? Ajuda a gente até a não errar a oração. Clara considera Antônio inteligente. Então vamos lá, vamos direto no verbo. Aqui a gente tem o verbo considera, certo? É o verbo. Quem é que considera o Adriano inteligente? A Clara. Então, a Clara é o meu sujeito simples, tá? Muito bem. A Clara considera. Então, é um verbo. Então, a Clara considera o quê? Né? Quem considera, considera alguma coisa. Então, é um verbo transitivo, tá? Aí nós vamos falar assim. De novo, presta atenção. Clara considera. Clara considera o que ela considera? Ela considera que o Adriano é inteligente, tá? Então, vamos lá. Ela considera o Adriano inteligente. Vamos fazer assim. Ai, como é que eu posso marcar? Vou fazer assim, tá bom? Aí fica mais fácil da gente entender aqui, ó. Então, Cláudia considera o Adriano, tá? O Adriano aqui é o objeto direto. Objeto direto. O Adriano inteligente. Mas o que é esse inteligente? Olha lá, presta atenção. Aqui é uma coisa diferente, pessoal. Bom, de quem que eu tô falando? Eu tô falando da Clara. Quem é inteligente? A Clara que está aqui no sujeito ou o Adriano que está no objeto? Estou falando do Adriano que está no objeto. Essa característica aqui, inteligente, tá? Essa característica, gente, ela faz parte de um predicativo do objeto, tá? Aí você vai falar para mim, mas como que é um predicativo do objeto? Clara considera que Adriano é inteligente. Esse tá escondido aqui, tá? Por que isso aqui não pode ser um adjunto adnominal, tá? Pelo seguinte, gente, isso aqui é uma opinião da Clara, tá? É uma coisa que ela acha que o Adriano seja. Então, eu estou dando uma característica nova ao Adriano. Eu não sei se o Adriano é de fato inteligente. Quem considera ele inteligente é a Clara. Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto. Por quê? Porque o meu objeto do verbo transitivo é Adriano inteligente. Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto, não do sujeito. Por quê? Porque ele está no objeto, ele não está no sujeito. Tudo isso aqui é objeto direto, tá? Ó, isso aqui é objeto direto. E o inteligente é o predicativo do objeto.
que é um núcleo também. Como eu tenho dois núcleos, que é esse núcleo aqui, VTD. Como eu tenho esse núcleo aqui e esse núcleo aqui, o meu predicado aqui é verbo nominal. Reparem bem, isso aqui é uma característica nova do Adriano. Porque eu não estou falando o Adriano é inteligente. A Clara considera o Adriano inteligente. Ela pode considerar, mas outra pessoa não. Então, não é uma característica que já vem com ele, entendeu? É uma coisa nova, é uma coisa atual, é uma opinião atual, certo? Então, isso mostra que é um predicativo do objeto. Quando eu tenho uma característica da pessoa antiga, né, que é uma característica dela, eu tenho um adjunto. Mas aqui eu tenho um predicado, um predicativo do objeto, tá? Vamos em frente, que eu acho que vocês vão entender melhor agora. Carlos chegou cansado. Então vamos lá, nós temos aqui o verbo chegou, certo? Bom, Carlos chegou. O verbo chegou é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, tá? Só que eu tenho aqui uma característica do Carlos que é cansado. O Carlos está cansado. Então eu estou falando do Carlos, que é o meu sujeito, e o cansado está no predicado. Então eu tenho aqui, bem fácil de entender, um predicativo do sujeito, certo? E aí, o meu predicado é verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho um núcleo aqui e um núcleo aqui, tá? Vamos ver esse aqui de baixo. Vamos lá, ó. Assistiram ao espetáculo felizes Clarissa e Carolina. Clarice e Carolina são os sujeitos, né? O sujeito composto da nossa oração, tá? Ele está no final da frase. Então, aqui eu tenho um sujeito composto. Assistiram é o meu verbo, certo? Então, vamos pôr aqui embaixo, ó. Assistiram é um verbo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Assistir é um verbo. Bom, deixa eu mudar. Vamos lá. É um verbo transitivo. Por quê? Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ao espetáculo, vou colocar entre parênteses, ao espetáculo é o complemento desse verbo. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. E ao espetáculo é um objeto, o verbo transitivo indireto. Ao espetáculo é o objeto indireto, tá? A Clarissa e a Carolina é o meu sujeito composto. E aqui, o que é esse felizes, né? Esse felizes, gente, aqui, ó, é uma característica de quem? Da Clarissa e da Carolina, tá? Mas você pode falar, mas tá do lado. Tudo bem, tá do lado, só que tem uma vírgula separando, tá? E ele não está no sujeito. Eu vou até pôr uma barra aqui para mostrar para vocês. Ele está no predicado. Isso é sujeito e tudo isso aqui é predicado. Ele está falando do sujeito, mas ele pertence ao predicado. Então, isso aqui é um predicativo ponto do sujeito. É o predicativo do sujeito, tá? Porque ele está falando do sujeito e ele está no predicado. Então, aqui eu tenho dois núcleos. Eu tenho o núcleo felizes e o núcleo assistiram, que é do verbo.
esse núcleo e esse núcleo. Então, isso aqui é um predicado, verbo nominal, certo? Porque eu tenho dois núcleos. Tá, gente? É assim. O que vocês precisam entender aqui? Que eu tenho uma característica do Adriano nova e ela está no predicativo, tá? Gente, o que vocês precisam saber? Predicativo do sujeito e predicativo do objeto só vão aparecer em frases que têm predicado verbo nominal. O predicativo do sujeito, ele vai aparecer quando eu tenho também um predicado nominal, tá? Só, pode aparecer só com o predicado nominal, só com o verbo de ligação. Agora, o predicativo do objeto, ele só vai aparecer numa oração quando eu tiver predicado verbo nominal. Só, tá? Então, o predicativo do objeto vai aparecer ou pode aparecer quando eu tenho um predicado verbo nominal, certo? Isso vocês precisam entender, tá? Então, uma coisa para a gente saber é uma característica nova, é predicativo. Característica que já acompanha a pessoa é adjunto, tá? Então, eu vou parando por aqui, vou encerrar minha explicação e eu passei no exercício para vocês 12 frases para vocês fazerem análise sintática completa, misturando predicativo do sujeito, predicativo do objeto, todos os tipos de verbo, verbo de ligação, verbo significativo é transitivo ou intransitivo, para vocês se divertirem, tá bom? Para vocês fazerem nessa semana. Na live nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? E vamos corrigir os exercícios, fazer os exercícios, treinar bastante, tá, gente? Beijinho para vocês e obrigada por tudo. Tchau, tchau!